Fala, meus príncipes e minhas príncipas! Vamos dar sequência ao nosso curso Como realizar uma meta-análise, um guia prático passo a passo utilizando o software e o RStudio. Aula número 7. Já aprendemos na aula número 6 como é que a gente baixa e instala o R e o RStudio. Agora vamos dar aquele tiro certeiro. Vamos fazer nossa primeira meta-análise. Então, a gente vai meta-analisar estudos que são expressos como medida de associação, ou seja, risco relativo ou odds ratio. Aqui para nós darmos sequência ao nosso Capitão Planeta da nossa meta-análise. Então, vamos lembrar. A gente vai meta-analisar medida de associação. Estudos que eles são expressos como risco relativo ou odds ratio. Lembrar, não podemos misturar banana com maçã. Conceito lá das aulas iniciais. Aqui no nosso forest plot, eu tenho um eixo Y, um eixo X. Tenho intervenção A de um lado, intervenção B de outro, e em cima do eixo Y eu não tenho diferença entre as minhas intervenções. No caso de medidas de associação, geralmente é o número 1, essa não diferença. Essa diferença, quando não tem diferença entre intervenção A e B. Quando eu tenho um número menor do que 1, 0,1, 0,2, 0,7, à esquerda do meu eixo, eu vou favorecer a intervenção A. Quando eu tenho acima de 1, 1,5, 2, 3, 4, eu vou favorecer minha intervenção B. E isso é chamado de medida de associação, ou seja, risco relativo odds ratio. E vamos utilizar nosso R maravilhosamente para conseguirmos essa nossa primeira meta-análise. Então, quem não se lembra dessas variáveis com diferença um e outra, volta lá para a aula 2, aula mais básica, mais conceitual, mas que é fundamental para a gente fazer nossa meta-análise de hoje. Então, um pouquinho da aula 2. Sabemos que existem as variáveis qualitativas e quantitativas. A gente vai trabalhar sobre quantitativas, que é para a nossa meta-análise. E elas se dividem em discretas e contínuas, ou seja, bananas e maçãs. E a gente não pode juntar estudos que avaliam variáveis diferentes. Então, primeira coisa, o nosso primeiro exemplo, a aula de hoje, a nossa aula número 7, vai ser com variáveis quantitativas discretas, que, ou seja, são números finitos que eles não podem ser divididos nem partilhados, ou seja, número de filhos, eu não tenho meio filho, por mais raiva que eu tenho do menino querer partir no meio, desculpa aí, mas não existe meio, ou é 1, ou 2, ou 3, número de bactérias, número de cigarros fumados por dia, ou seja, números inteiros, números naturais, digamos assim. Então, voltando ao exemplo, a gente trabalhou com esse exemplo nas primeiras aulas, que é o teste X, nosso exemplo número 1. Como é que é o teste X? Ele vai avaliar determinado atleta através de uma variável quantitativa discreta, ou seja, que não pode ser dividida. É um número inteiro. Então, como é que é o nosso exemplo 1 do teste X? Eu tenho um teste, inventei um determinado teste, que quando ele é positivo, ele diz que o joelho do meu atleta está bichado, está ruim. Caso ele dê negativo, não, o joelho está bom, o atleta pode jogar, está ótimo, beleza. Então, como é que eu vou aplicar isso aqui? Digamos que existem duas técnicas cirúrgicas, a técnica A e a técnica B, para transformar um joelho ruim num joelho bom. Beleza, tem duas técnicas. A técnica A e a técnica B. Só que eu quero comparar qual das duas eu consigo chegar melhor nesse resultado. Qual tem o melhor risco relativo? Olha, nosso conceito. Então, eu pesquisei na minha literatura, fiz minha revisão sistemática e vi que 3 autores, o autor número 1, 2 e 3, que foi o que eles fizeram? Eles fizeram estudos dividindo em 2 grupos, um grupo A que utilizou a técnica A e um grupo B que utilizou a técnica B, e depois ele aplicou o teste X e viu qual joelho ficou bom e qual joelho ficou ruim depois das cirurgias. Então,
O autor 1, que foi o que ele fez? Ele pegou 18 pacientes com o joelho bichado, operou e aplicou o teste X e viu que 8 ainda continuavam com o joelho ruim. Depois, esse mesmo autor pegou 21 pacientes e aplicou a técnica B, depois fez o teste X e viu que 18 ainda estavam com o joelho ruim. E assim sucessivamente. O autor 2 fez o N de 30 e 10 testes X positivo, utilizando a técnica B 60, com 31 positivo, e o 3, 42, 12, 45, 20. Lembrando, quanto maior esse número, pior o resultado. Nesse caso, o teste X positivo é ruim. Então, eu vendo esses números, como é que eu vou avaliar qual foi o que teve o melhor, qual das duas tem o melhor risco relativo? Qual que deixa mais esses pacientes com teste X negativado? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tabular esses dados. Vou construir um banco de dados do meu exemplo 1. Então, eu posso tabular no Microsoft, no Excel, no Numbers do sistema operacional do Mac, ou qualquer outro editor de planilha, BR Office, então não depende. O importante é que eu siga esse esquema. Ó. Autor 1, 2 e 3, N de pacientes da intervenção A, o número de eventos, no caso o evento vai ser o teste X positivo, aí na técnica B, sempre na sequência, ó. Autor 1, N eventos, N eventos, e autor 2, mesmo jeito, N da técnica A, eventos da técnica A, eventos é igual ao teste X, depois N da técnica B, evento, e o autor 3 do mesmo jeito. Então, eu vou tabelar aqui em cima, ó, a tabela que eu fiz. Só que o que acontece? Para a gente meta-analisar no R, ele segue uma determinada linguagem. Eu tenho que entender qual é essa linguagem. Por isso que tanta gente tem dificuldade de fazer meta-análise. Que tabelar é fácil. Qualquer um consegue. Separar os estudos não é tão difícil. Eu particularmente acho que a principal dificuldade é ver essa questão das variáveis, separar os estudos. Mas depois que eu faço isso, fica mais fácil. Só que eu tenho que entender qual é a minha linguagem do R. Então, como é que o R faz? Para eu fazer essa meta-análise dessas duas técnicas, ele segue uma determinada sequência. Então, é isso que eu tenho que atentar. Como é que eu vou fazer? Primeiro, ele divide em 5 colunas, sendo que a primeira coluna é chamada de estudo. Aí eu vou colocar autor 1, 2 e 3. Eu posso colocar primeiro autor, posso botar Ariel e colaboradores, ou Lana e colaboradores, autor 3, Camilo e colaboradores. Aqui eu coloquei autor 1, 2 e 3, que não importa, mas eu tenho que ter essa sequência. Ó. Coluna A, estudo. Aí eu quero que preste bem atenção nessas colunas aqui, B e C e D e E. Por quê? Na nossa planilha, o lógico é a gente colocar primeiro o número de pacientes e depois quantos pacientes tiveram o teste X positivo. No R, ele faz ao contrário. Ele chama a intervenção A de tratamento, ó, TTO, e a técnica B ele chama de controle. Então, tratamento e controle. Técnica A é o tratamento, técnica B é o controle. E ele inverte isso aqui, ó. N com os eventos. O evento nada mais é que o teste X positivo. Ou seja, em vez de colocar primeiro o N do estudo, no caso 18, submetidos à técnica A, ele colocou primeiro o evento, quantos tiveram o teste X positivo. Então, ó, atentar para isso. Então, ele inverteu. Ó. Autor 1, vamos aqui, ó, autor 1. Na técnica A, que é o tratamento TTO, N de 18 e o E de evento, 8. Ó aqui, como tem que ser expresso, como eu tenho que planilhar para colocar no meu R. Então, a minha planilha vai ficar assim, ó. Coluna A, estudo. Aí eu coloco o número dos estudos. Minha coluna B, primeiro o evento, ou seja, teste, no nosso exemplo, é o teste X.
deu 8 positivo e o N, 18. Depois eu vou para o controle, que aí, ó, o evento do controle 18, que está aqui 18, depois o N, e assim sucessivamente. Ou seja, ele inverte primeiro evento e depois o número. Então, se eu seguir essa sequência, vai ficar facílimo. Então, fiz minha planilha no Excel. Agora, próximo passo, eu vou exportar, eu vou salvar essa planilha nesse formato, CSV, que é variável separado por vírgula. Então, como é que eu faço? Tá aqui minha planilha. Então, do jeito que eu fiz, ó, estudo, evento, número, evento controle e número. Então, ó, eu vou botar salvar como. Vou salvar aqui no meu desktop, no caso, eu utilizo um Mac, então eu vou aqui escolher a opção, ó, valor separado por vírgula, CSV. Mas é igual também no Windows, então não tem isso. Volta salvar como CSV. Confiro se aqui a extensão está CSV e salvei. Então ele vai ficar assim, CSV, a extensão, vou abrir, olha como é que ela vai ficar. Então depois que eu abro, ela fica nesse formato aqui. Ó. Teste X. Perceba que eu até escrevi com X sem querer aqui, teste, depois a gente vai corrigir isso, mas ó, coluna 1, estudo e o nome dos estudos, evento, número, evento do controle e número do controle. Então, ó, evento do tratamento, que é tratamento TTTO, técnica A e controle técnica B. Só lembrar dessa inversão. Então, eu vou agora, depois que eu exportei esse arquivo na extensão CSV, eu vou agora abrir meu RStudio e vou importar esse arquivo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, abrir meu RStudio, vou primeiramente habilitar ali o nosso pacote meta, sempre lembrar de conferir se está o checkzinho OK do metas. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em arquivo, importar o texto, aí vou escolher lá, ó, vou no meu desktop e vou lá no meu arquivo com extensão CSV, teste X. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que nomear ele de uma forma fácil, que do jeito que tiver ele, é do jeito que eu vou puxar ele no R. Então, ó, vou colocar só teste X. Só que aqui, lembra que eu escrevi errado, ó? Coloquei um X, vou alterar aqui e vou botar um S. Então, ó, teste X. Então, eu coloco em importar. Só lembrando aqui, ó, como é que ele fica a sequência, ó. Então, coloquei importar. E, ó, ficou do jeito que a gente abriu naquela outra vez. Então, se eu quiser ver ele, como é que no R, eu digito aqui, ó, teste X, né? Ou lá embaixo no meu prompt, ou eu vou aqui, ó, no meu script e escrevo, ó, teste X e dou um Command Enter ou um Ctrl Enter se for no Windows e ó, ele aparece lá no meu prompt do jeitinho que eu tabelei lá. Ó, primeira coluna, estudo, aí evento do tratamento, que é o número de teste X positivo, o N do tratamento, que é o da técnica A, eventos do controle, técnica B, que é o número de teste X positivo, e o número do controle, que é o número da técnica B. Então, só para a gente resumir, eu exportei o arquivo CVS e importei ele no RStudio, arquivo, import from, aí database, aí eu selecionei o arquivo, beleza. Coloquei lá o nome teste X para ficar fácil, beleza. Quis ver se deu tudo certo, como é que eu faço? Eu vou ou no meu prompt e escrevo teste X e dou Enter, ou vou lá em cima no script e escrevo teste X, dou um Command Enter ou Ctrl Enter na frente. E ó, ele tem que sair assim, ó, do jeito que a gente planejou, ó, com 5 colunas. Aqui, ó, os 3 estudos, coluna 1, estudo e o nome.
Aí, ó, TTO, tratamento, que é a técnica A, e controle, técnica B. E lembrando, ó, primeiro o evento, depois o número. Então, vamos lá. Pronto para nossa meta-análise? Então, o que a gente vai fazer? Como eu disse, o pacote meta já foi habilitado lá no começo. A gente vai utilizar um comando desse pacote, que é o comando chamado MetaBin. Que ele utiliza variáveis quantitativas discretas e desfechos categóricos, que são as variáveis que a gente está usando isso aí. Por isso, quem não lembrar dos tipos de variável, volta lá para a aula 2. O que eu vou fazer? Eu tenho que criar uma variável para esse comando MetaBin. Então, eu vou dar o nome dessa variável de meta-análise teste X. Então, como é que vai ser, como é que vai ficar? Como é que eu vou escrever isso lá no meu prompt de comando, lá no meu script? É importante eu salvar a tabela no formato certinho para quando eu puxar no R, ela sair correta. Então, ó, eu vou escrever isso aqui no meu prompt, ó. Meta-análise teste X. Eu posso botar qualquer nome que eu quiser, independente. Eu posso botar só A, B, C, D. Mas eu botei isso aqui para ficar fácil. Quando você trabalha com muitas meta-análises, às vezes confunde. Então, mas ó, é o nome que você quiser. Não é obrigado a ser. Isso é uma variável. Então você que vai escolher o nome. Aí eu coloco que essa variável é igual ao meu comando MetaBin. Esse tem que ser MetaBin, não importa. Aí como é que vai ser? Como é que vai ser a sequência? Eu coloco o comando MetaBin, aí eu boto entre parênteses. Aí por isso que eu tenho que seguir aquela sequência. Eu tenho que ter isso bem direitinho. Porque se eu mudar qualquer aqui ordem, vai mudar o resultado da meta-análise. Vai dar errado. Então, primeiro, vamos lá, de novo. Crio a minha variável, que eu chamei de meta-análise teste X. Aí eu vou usar o comando MetaBin. Aí como é que vai ser? Ó, parênteses, ó. Evento, número do tratamento, evento do controle, número do controle. Aí, ó, vírgula, estudo, sempre assim, ó. Coluna, vírgula, coluna, vírgula, coluna, vírgula, coluna, vírgula. Aí, ó, estudo, aí vírgula. E da onde eu vou tirar esses dados? Que vai ser daquela planilha que a gente importou, chamada teste X. Então, vamos ver aqui como é que fica, ó. Eu vou utilizar esse comando, que é o MetaBin. Então, como é que eu vou ficar? Vou criar uma variável, eu vou chamar ela, como a gente combinou, de meta-análise teste X, mas eu poderia escrever qualquer nome. Mas eu vou deixar isso aqui que fica mais fácil. Então, eu vou utilizar o comando MetaBin, aí, ó, entre parênteses, aí vai ter que ser naquela sequência. Evento do tratamento, técnica A, número do tratamento, técnica A, evento do controle, técnica B, número, o N do controle, aí a coluna estudos, depois de onde eu vou tirar isso? Vai ser da tabela que a gente importou, que é a nossa tabela chamada de teste X. Lembra que a gente nomeou o teste X, que é o teste? Aí, ó, eu dou um Enter, aparentemente nada aconteceu. Só aqui, ó, que aumentou essa linha aqui. Aí, se eu voltar lá para o meu prompt e digitar o nome da nossa variável, que a gente foi meta-análise teste X, e der um Enter, voa lá, nossa meta-análise, nossa primeira meta-análise do nosso curso. No seu caso, foi uma medida de associação. Outra forma de a gente puxar isso aí, ó, eu vou aqui no meu script e escrevo meta-análise e dou. Aqui eu tenho que apertar Command Enter, que se eu apertar só Enter, ele pula uma linha. Então temos aqui nossa meta-análise. Então, aqui como é que ela vai ser expressa no nosso prompt. Nossa meta-análise de medida de associação daqueles 3 estudos. E conseguimos. Foi árduo, foi duro, mas deu certo. Só que não para por aqui. Vamos aproveitar aqui e vamos interpretar essa meta-análise. Então, basicamente, esse comando MetaBin, ele vai meta-analisar esses estudos que utilizam medidas de associação, ou seja, risco relativo ou odds ratio. E basicamente, ele vai dar o resultado dividido em 4 partes. Primeiro,
ele vai dar os resultados dos artigos individualmente. Ou seja, no nosso, ó, foram 3. Autor 1, 2 e 3. Aqui, ó, foram combinados 3 estudos. Okay? O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai dar o risco relativo individual de cada estudo, com o intervalo de confiança na casa dos 95%. E vai dar os dois efeitos, do efeito fixo e efeito aleatório no random. Então, estudo por estudo. No primeiro estudo, o risco relativo foi de 0,5185, com intervalo de confiança de 0,3 a 0,89. Ou seja, lembrando, como é medida de associação, se ele tivesse no 1, eu não teria diferença entre as duas técnicas, A e B. Como foi menor que 1, o estudo do autor 1 favoreceu a técnica A. No autor 2, ó, também, 0,6452. Ele favorece a técnica A também, menor que 1. Só que, ó o intervalo de confiança. Ó o intervalo de confiança. Vai de 0,3 a 1,1. Ou seja, ele passa do 1. Ele cruza meu eixo Y. Então, ele favorece a técnica A, o autor 2, mas não é estatisticamente significativo. Lembra desse conceito? E o autor 3 da mesma forma, 0,64 favorece a técnica A, que está menor do que 1 à esquerda, mas ele cruza meu eixo Y, ó, ele passa de 1, 1,1. Então ele favorece, mas não é estatisticamente significativo. Então, a minha primeira parte da minha meta-análise, ele analisa os estudos individualmente. Então, minha segunda parte, minha parte 2, é a meta-análise propriamente dita, que ele vai combinar os 3 estudos, no nosso exemplo foram 3 estudos, e vai dar o resultado de duas formas, modelo de efeito fixo e modelo de efeito aleatório. Lembrando que a escolha desse modelo, a gente viu lá nas primeiras aulas como é que faz. Geralmente eu utilizo minha heterogeneidade para escolher esses modelos, não, mas varia isso aí, não é aquele negócio engessado. Mas, basicamente, quando eu tenho estudos muito variados, quando eu tenho quando são muito heterogêneos, eu tenho uma tendência maior de usar efeito aleatório, o random. Quando eu tenho estudos pouco heterogêneos, geralmente menor que 50%, eu uso o modelo de efeito fixo. Esse número não é engessado, mas basicamente menor que 50%, fixo, maior que 50% heterogeneidade, modelo aleatório. Então, esse é o resultado. E essa é a nossa meta-análise. Então, ó, no modelo de efeito fixo foi 0,6072, ou seja, menor do que 1, favorece a minha intervenção A. E olha só, no intervalo de confiança, ó, ele não passou de 1, ou seja, ficou tudo à esquerda. Então ele é estatisticamente significativo. E isso foi tanto no modelo fixo como no aleatório. E aqui é o P desse cálculo. O Z, como a gente falou, ele calcula a posição do meu losango no meu forest plot. A gente vai ver isso mais... Já vimos no passado, na aula de forest plot, e vamos ver na nossa última aula, aula 9, como é que fica isso aí. Então, já vimos. A parte 1, ele é estudo individual. A parte 2 é a meta-análise propriamente dita. Nossa parte 3 é sobre a heterogeneidade. São os testes que ele utilizou para verificar a heterogeneidade. Que aí ele utilizou o tau square, que é o tau ao quadrado. Lembrando, né, que tem aquela variação 0, não heterogêneo, quase heterogeneidade 0. Quanto mais próximo de 100%, mais heterogeneidade. E esse P é o P da minha heterogeneidade. Não confundir esse P com esse P aqui. Esse é o P do meu teste de heterogeneidade. E nossa última parte, ele vai detalhar quais foram o método que ele utilizou para meta-analisar. E que eu vou descrever na minha metodologia. Foi utilizado método tal, tal e tal. Beleza? Então, basicamente, nossa meta-análise são essas 4 partes. 1. Estudos individuais. Nossa meta-análise propriamente dita.
nossos cálculos de heterogeneidade e qual foi a metodologia utilizada. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, muito bacana, foi praticamente nosso primeiro tiro da nossa meta-análise. Espero que tenha sido um tiro certeiro. Hoje vimos uma meta-análise de medidas de associação, ou seja, risco relativo e ratio. Lembrar que a gente tem que ter essa distinção. Primeira coisa, é saber diferenciar banana de maçã, por isso que é importante as primeiras aulas. Quem não tem segurança, volta lá. E a dicasinha, lembrar de quando for planilhar, nesse caso, de medida de associação, tem aquela inversão, senão o R ele vai dar errada a conta. Espero demais que tenham gostado dessa aula, nossa primeira meta-análise. A próxima aula, vamos meta-analisar outro tipo de variável, vai ser diferença de médias. Quem gostou da aula, escreve aqui, tem dúvida, escreve, me dá o feedback que eu vou gostar bastante. E vem para a próxima aula que tá bacana. Então, espero que tenha gostado e aquele abraço.